Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. O terremoto que aconteceu na Bolívia na manhã de hoje foi sentido aqui em BH. Um prédio chegou a ser evacuado. Mais de 100 acidentes aconteceram nas estradas mineiras no feriadão da Semana Santa. Trator tomba sobre casa e família precisa ser desalojada. O Corpo de Bombeiros está apurando por que as buscas ao menino Miguel, de 2 anos, que havia se perdido em uma mata na cidade de Betim, na Grande BH, foram interrompidas antes da hora. A Polícia Civil também abriu inquérito porque a história tem pontos mal explicados. Saldão de ovos no fim da Páscoa. O consumidor gosta, mas o lojista lamenta que tenha sobrado estoque. Virou lei. Clubes de BH precisam contratar guarda-vida e comprar equipamentos de socorro rápido. No futebol, destaque para a vitória do Atlético sobre o Cruzeiro na primeira partida da final do Campeonato Mineiro. E nós fizemos um passeio na Praça da Liberdade, aqui na capital, para te contar 2 programas bacanas e que são de graça. Atores encenando a história de BH e um telescópio que permite ver o sol de perto. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Pelo menos um prédio aqui em Belo Horizonte sentiu o impacto de um terremoto que aconteceu lá na Bolívia hoje de manhã. Quem tem os detalhes é a repórter Luciana Viana. Luciana, já está descartada aí a hipótese de consequências mais graves? Boa noite. Descartada sim, Inácia. Boa noite para você. Boa noite a todos. O Corpo de Bombeiros fez uma vistoria no prédio que fica atrás do Hospital Vera Cruz, ali no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte, onde o tremor foi sentido por pessoas que estavam lá no prédio. Assustadas, essas pessoas foram para a rua. Mas após uma vistoria, os bombeiros liberaram o edifício e afirmaram que não houve danos na estrutura. Agora, esse epicentro, ele surgiu lá na Bolívia, né? Mais de 2.000 quilômetros daqui e alcançou 6,8 na escala Richter. Pelo menos outras 3 cidades também sentiram esse tremor aqui em Minas Gerais. Patos de Minas, Araxá e Uberlândia, Inácia. Lembrando que a escala Richter, Luciana, vai até 9 e foi um impacto importante lá na Bolívia, né? Com certeza. Continua com a gente porque a Luciana, pessoal, ela acompanhou mais um assunto hoje que foi o seguinte. O Corpo de Bombeiros está apurando por que as buscas ao menino Miguel, de 2 anos, que havia se perdido em uma mata na cidade de Betim, na Grande BH, foram interrompidas antes da hora. Nós trouxemos essa notícia do desaparecimento aqui no jornal na sexta-feira, você deve se lembrar, e a operação avançou pelo sábado, exigindo o trabalho de muitos profissionais. Luciana, é uma notícia boa, com final feliz, mas que pontas soltas nessa história são essas? Pois é, Inácia, foram mais de 24 horas de buscas, né? A aeronave dos bombeiros, também os próprios militares, cães farejadores, mais de 24 horas de buscas, que também contaram ali nas primeiras horas com a ajuda da população que estava lá no local. E a criança reaparece justamente na mata onde ela havia desaparecido. Por isso, os bombeiros fazem aí uma investigação, apuram o que pode ter acontecido. Eu estive com a mãe no sábado à tarde, ela estava desesperada e afirmava que desconfiava que uma mulher pudesse ter raptado o filho dela. A gente aguarda as investigações que estão a cargo, inclusive, da Polícia Civil, que não fala nada. As investigações estão sob sigilo. A gente acompanha e traz um desdobramento desse caso que comoveu todo o país neste fim de semana, mas que teve o fim feliz, viu, Inácia? Com certeza. Obrigada, Luciana. O Ministério Público de Minas ajuizou hoje um pedido para que a Justiça suspenda as atividades de transporte de minérios pelo Mineroduto Minas-Rio da Anglo-América. O órgão pede a suspensão até que seja concluída a auditoria ambiental no local, onde, pela segunda vez em menos de 20 dias, houve um rompimento da tubulação e vazamento de polpa de minério no último dia 29 em Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata. Caso a Justiça acate os pedidos do Ministério Público, a Anglo-América também deverá realizar cadastro dos novos atingidos pela falta de água, fornecendo a eles água potável até que ocorra a regularização do serviço público de abastecimento. Um trator que tombou em cima de uma casa em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi retirado hoje do local. O motorista trabalhava em uma obra vizinha à residência atingida quando perdeu o controle do trator. Uma família que vivia na casa ficou desalojada, mas ninguém ficou ferido. A imagem é impressionante. O acidente aconteceu no bairro Granjas Primavera, em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves. A queda do trator na laje desta casa foi um susto para os moradores e vizinhos.
Ó, ele estava mexendo aqui na rua, né? O rapaz chamou a máquina e estava mexendo na rua. Aí eu estava em casa, só que assim, eu só vi os gritos da vizinhança pedindo a escada para descer pelos fundos. Aí eu perguntei o que tinha acontecido, eles falaram que a máquina tinha caído em cima da casa da minha vizinha. O acidente aconteceu enquanto era realizado um serviço particular para melhorar a rua. O operador da máquina não quis gravar entrevista, mas explicou que esse acidente aconteceu justamente por causa de um mecanismo do trator. Quando ele aciona o freio, automaticamente a máquina entra em ponto morto. E quando acelera, ela deveria voltar a engatar, a ficar em primeira. Mas isso não aconteceu. E aí, o trator veio parar em cima da laje. A família foi retirada da casa. Os moradores estão temporariamente na vizinha, enquanto é estudada uma maneira de retirar o trator do local. A maior dificuldade é o deslocamento do guincho. Além das péssimas condições, as ruas que dão acesso ao bairro são muito estreitas. Quem vive por aqui reclama da falta de estrutura. A gente já conversou com a prefeitura, já pediu que essa rua não é registrada, a gente já pediu para eles registrar a rua, eles não registraram. A gente já foi na Copasa para eles ligar água aqui, eles falaram que a rua não é registrada, não pode ligar. A CEMIG também não ligou, então a gente usa mesmo gato de água de luz, porque eles não ligaram e a gente não podia ficar sem água e luz aqui. E a rua é isso aí mesmo, a gente já pediu para eles virem aqui e dar uma olhada. Então aconteceu isso justamente porque o rapaz teve que chamar uma máquina para dar uma arrumada aqui na rua. Por isso que aconteceu esse acidente. A nossa equipe vai para acompanhar uma situação e descobre outras, né? Em relação à falta de luz no local, nós procuramos a CEMIG, que nos enviou uma nota dizendo que os moradores da região que possuem um imóvel regularizado na Prefeitura de Ribeirão das Neves podem fazer a solicitação de uma nova ligação em uma agência de atendimento da empresa. Os moradores que possuem pendências na documentação devem procurar a Prefeitura para regularizar o imóvel. Em relação aos gatos citados pela nossa entrevistada, a CEMIG informou que a prática de fazer ligações clandestinas pode trazer consequências judiciais, como ter que responder pelo crime de furto, que prevê multas e pena de 1 a 8 anos de reclusão, além da obrigação de ressarcir toda a energia furtada e não faturada em até 36 meses de forma retroativa. Nós também procuramos a Prefeitura de Ribeirão das Neves, a Defesa Civil Municipal e a Copasa, que até o momento não se posicionaram sobre a reportagem. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra guardas municipais desmanchando tapetes de serragens de Páscoa em Ouro Preto, na região central do estado. O fato aconteceu no último sábado e os tapetes homenageavam a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, morta a tiros no dia 14 de março. Procurada pela nossa produção, a Prefeitura de Ouro Preto afirmou que o objetivo dos guardas municipais era preservar o patrimônio público e a tradição da cidade. A Guarda Municipal também se posicionou por nota, dizendo que os tapetes são um patrimônio imaterial da cidade e não podem ser usados para manifestações políticas. O presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de Machado, no sul de Minas, se envolveu em uma confusão com policiais militares por causa de uma batida de trânsito. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o presidente da Câmara de Vereadores de Machado, Michael William da Silva, algemado na delegacia. Ele foi preso por desacato e embriaguez ao volante, que resultou em um acidente de trânsito. Segundo o boletim de ocorrência, os militares notaram sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, hálito etílico, fala desconexa e deram voz de prisão ao vereador. Michael, então, teria ficado agressivo. O vereador teria agredido um policial com uma cabeçada e mordidas. A assessoria da Câmara de Vereadores de Machado e a Polícia Militar ainda não se pronunciaram sobre o caso. O vereador apenas soltou uma nota nas redes sociais, dando a sua versão do caso e pedindo desculpas, relatando que no momento do acidente, o mesmo fazia o uso de celular. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje que houve uma redução no número de mortes nas estradas durante o feriadão de Páscoa desse ano, se comparado com 2017. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem detalhes desse balanço. Marcelo, é bom saber aí que a imprudência, pelo menos, parece ter sido menor, mas quais são os números totais? Boa noite. Pois é, Inácia. Boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Jornal Band de Minas. A Polícia Rodoviária Federal informou que 4 pessoas perderam a vida em rodovias federais que cortam o estado.
esse número é 4,5% menor que o feriadão da Semana Santa no ano passado. Outras 138 pessoas ficaram feridas, num total de 101 acidentes. Ainda de acordo com a PRF, 10 pessoas foram presas por dirigirem embriagadas e 562 multas foram aplicadas nos 4 dias de operação aqui em Minas Gerais. Inácia. Tá certo. Obrigada por enquanto, mas daqui a pouco você volta com aquela matéria especial falando sobre a nova lei que recai sobre os clubes aqui de BH, tá bom? Tá joia. Bacana. E atenção, estudantes, agora é para vocês, hein? A partir de hoje, os candidatos do Enem 2018 podem pedir a isenção da taxa de inscrição da prova. Pode requerer o benefício quem está cursando a última série do ensino médio em escola pública, quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Quem declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e também quem fez o INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos do ano passado e que tenha atingido a nota mínima do exame. Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, pelo menos 4 milhões de pessoas devem pedir a isenção. Para pedi-la, então, o candidato deve acessar a página do participante do Enem no site enem.inep.gov.br até o dia 11 deste mês. Os clubes recreativos de BH estão obrigados a manter um guarda-vidas na área das piscinas e, dependendo do tamanho dessa área, poderá ser necessário ter mais de um profissional. A lei já foi sancionada pela Prefeitura da capital e também obriga os clubes a terem desfibrilador e prancha para prestar os primeiros socorros. A lei será regulamentada em até 3 meses. De acordo com a nova lei, os clubes deverão manter guarda-vidas nas piscinas e equipamentos como desfibrilador, máscara de respiração, colar cervical e prancha longa para prestar os primeiros socorros. Quando a gente tem um profissional capacitado a dar essa primeira resposta e, consequentemente, minimizar esse tempo que a pessoa vai ficar com o coração em colapso ou mesmo sem oxigenação no cérebro, a gente diminui muito a possibilidade dela ter uma sequela e aumenta exponencialmente as chances dela sobreviver, dela não ter nenhum problema. Os estabelecimentos ainda ficarão responsáveis pelo treinamento dos funcionários para a utilização dos equipamentos. O Geraldo vai fazer um salvamento simulado e isso vai narrando pra gente, pode ser? Exatamente. Nesse caso aqui a gente tem uma vítima então que ela começa a afogar, o salva-vidas que ele estava observando a situação, ele imediatamente entra na água, fazendo uma entrada japonesa, ele vai fazer a abordagem dessa vítima, girando essa vítima e pegando essa vítima pelas costas e fazendo uma natação de reboque. Ao chegar na borda da piscina, o socorrista ele vai posicionar a vítima de modo que ela fique segurando aqui na borda e uma vez que ele faz a saída da piscina, ele vai fazer a retirada da vítima, vai fazer a verificação se essa vítima está respirando, observando a expansão do tórax dela. Depois dessa verificação, ele vai fazer a verificação de pulso. E aí, nesse caso que a gente está tendo realmente a expansão de tórax, ou seja, a vítima está respirando e ela está com pulso, ele vai lateralizar a vítima para que a vítima possa expelir aqueles líquidos que eventualmente ela ingeriu. E se fosse uma situação que a pessoa não estivesse respirando, não estivesse com pulso, ele iniciaria imediatamente a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, que é a questão da massagem cardíaca. A lei foi embasada em vários alertas dados pelo Corpo de Bombeiros depois que vários afogamentos ocorreram na capital. O mais recente deles foi neste clube da região oeste da cidade. Por aqui, 2 meninas, uma de 3 e outra de 4 anos, morreram enquanto brincavam na piscina. Além de não ter guarda-vidas, o clube também não possuía alvará de funcionamento e, por isso, foi fechado pela prefeitura. Em janeiro de 2014, uma menina de 8 anos também morreu após se afogar na piscina de um clube no bairro Jaraguá. E é a prevenção que faz deste outro clube, na região da Pampulha, um lugar tranquilo para os associados. Antes mesmo da lei, eles já tinham todos os equipamentos. Independente da lei, que é importante, é claro, o clube já tem os procedimentos padrões dele já de sempre, Porque a segurança em clube, piscina, tudo, A Páscoa passou, mas os ovos de chocolate continuam à venda nos supermercados e lojas especializadas, só que agora em promoção. Quem deixou para comprar hoje encontrou alguns preços mais em conta, tudo para liquidar o estoque.
A Páscoa está entre as 5 datas comemorativas que mais aquecem o mercado. Porém, nos últimos anos, a crise econômica tem influenciado as compras. Para 2018, a expectativa era de melhoras nas vendas em todo o Brasil. Mas em Belo Horizonte, a situação não foi essa. Em relação ao ano passado, manteve mais ou menos a mesma quantidade. Para a gente não teve uma melhora grande igual o mercado, né? As pessoas estavam esperando, não. Manteve mais ou menos a mesma venda, com um pouco de retração nos ovos industrializados, mas com crescimento nas barras de chocolate. Para evitar estoques cheios depois da Páscoa, a empresária decidiu investir menos este ano. As indústrias esse ano já disponibilizaram uma quantidade menor de ovos para os lojistas do que no ano passado. Elas também estão acompanhando, né, essa tendência das barras. Se por um lado os chocolates industrializados não fizeram tanto sucesso este ano, mesmo com uma queda de 8% no valor, quem ganhou espaço foram os produtos artesanais. Para não deixar a data passar em branco, muitas pessoas optaram por confeccionar o próprio ovo de Páscoa. E os lojistas souberam aproveitar essa movimentação. A loja estava preparada, para oferecer qualquer tipo, né, de ovos feitos em casa, os caseiros, né, os ovos artesanais, ovos de colher. Preço é o que busca Leila ao escolher chocolates em plena segunda-feira pós-Páscoa. Sempre comprava assim antes, né? Mas eu vejo que depois, às vezes o que você compra de 30, hoje está por 15, 10. E ela não é a única. Eu achei preços muito em conta, né? Pesquisando tamanhos. Geralmente a gente compra também depois, né? Que o preço está mais em conta, né? Sabendo dessa procura, as lojas já começam as promoções no próprio domingo. Os clientes às vezes preferem comprar depois da Páscoa, eles sabem que está na promoção, né? Então é uma coisa certa. Com preços mais atrativos, ainda dá tempo de adoçar o dia de alguém. Para ser sincera, eu acho que todo dia é dia de comer, que eu amo, adoro. E veja, depois do intervalo, o Atlético vence o Cruzeiro por 3-1 na partida de ida da final do Campeonato Mineiro. Os melhores momentos do jogo você confere daqui a pouquinho. A gente fala agora de futebol. O domingo foi de vitória do Atlético sobre o Cruzeiro na partida de ida da final do Campeonato Mineiro. O Galo marcou 3 gols em menos de 10 minutos e o Cruzeiro conseguiu balançar a rede somente uma vez no segundo tempo. Com o placar agora, o Atlético pode até perder por um gol de diferença no próximo domingo para ser campeão. A final do Campeonato Mineiro é disputada em 180 minutos. Os primeiros 90 foram no Independência, mas o Galo precisou só de 45 para dar um rumo a essa decisão. Na verdade, menos ainda. A arma do time da casa foi mais uma vez a bola parada. Otero, nessa cobrança de falta, deixou na boa para o Ricardo Oliveira. Depois foi de escanteio. O venezuelano cobrou e Adilson completou de cabeça. 2-0 e a Arena Independência em festa. Mal sabiam os 20 mil atleticanos que a dobradinha, Otero e Ricardo Oliveira, aprontaria de novo. E adivinha como? Bola parada. O venezuelano estava impossível. Era 1º de abril, mas não mentira. O Galo foi para o vestiário com 3-0 no placar. Acho que o time hoje fez uma excelente partida. Encurtamos espaço para o Cruzeiro, não deixamos eles cômodos com a bola. E agora revertemos a vantagem ao nosso favor. Se o primeiro tempo do Atlético foi impecável, o do Cruzeiro foi irreconhecível. Acho que a gente, em muitos momentos, precipitou, deixou de ter aquela tranquilidade necessária para construir jogadas e deixamos a vantagem do lado do nosso adversário. Vamos ter que recuperar ela no final de semana que vem e penso que temos condição de fazer. Na segunda etapa, o jogo começou um pouco menos intenso. O Galo veio para administrar a vantagem, mas olha que quase marcou o quarto. O Fábio salvou este chute do Luan. O respiro da Raposa nessa decisão veio no final da partida. De Arrascaeta, que entrou no segundo tempo, aproveitou o passe do Thiago Neves e marcou 3-1. No domingo de Páscoa, o chocolate foi literalmente preto e branco. Não tá nada decidido, é verdade, mas o Atlético conseguiu um grande resultado. Agora, no jogo de volta, o Galo pode até perder por um gol de diferença para ser campeão mineiro. E apesar dessa boa atuação da equipe, o técnico Thiago Largue acredita que ainda dá para melhorar. Acho sim que foi a melhor partida nossa, 2018, mas
Já adianto aqui que não foi totalmente satisfatório. A gente cometeu algumas falhas ali, alguns posicionamentos que a gente deixou de fazer, que podem ser melhores. A gente tem certeza que o nosso grupo pode ser melhor. Domingo é no Mineirão. O mando de campo será do Cruzeiro, mas a vantagem é atleticana. Vamos, na nossa casa, num segundo jogo, sermos uma equipe melhor do que fomos. Essa vantagem ela só vai acontecer no final dos 90 minutos, e se o juiz apitar e a gente tiver vantagem, a gente vai comemorar. Do contrário, a gente não vai pensar nela nem um instante. Quem viu o Cruzeiro na primeira fase do Campeonato Mineiro não reconheceu o time em campo ontem. A pergunta é o que aconteceu com o time celeste para levar em apenas uma partida o mesmo número de gols que sofreu ao longo do campeonato inteiro. Quem responde é o nosso repórter e comentarista André Salles. André, boa noite. Tem explicação? Pois é, Inácio, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Sempre é difícil explicar esse tipo de questão, mas é claro que tem a ver, claro, com os erros do Cruzeiro, mas também com os méritos do Atlético. O Otero é um jogador que tem uma bola parada muito boa e acabou fazendo diferença em 3 lances, sendo o autor dos 3 passes que originaram os gols do Atlético. E aí a gente lembra, né, os 2 jogos mais importantes do Cruzeiro até aqui na temporada. Racing na Argentina, 3 gols de bola parada. Atlético agora, no primeiro jogo da final, mais 3 gols de bola parada. Na quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Vasco, um jogo importantíssimo pela Libertadores, e com certeza o técnico Mano Menezes está muito preocupado com a bola parada defensiva. E deve promover alguma modificação para isso? Não sei se modificação de jogadores. Estão falando aí, até foi cobrado depois da coletiva, se o Dedé entraria nessa equipe. É um jogador que tem um jogo aéreo muito forte, mas pelo menos ajustes, né? Porque em uma bola erra um, em outra erra outro, mas coletivamente o Cruzeiro tem errado bastante na bola parada defensiva. Bacana, nós temos outro assunto para ver com o André, que é o seguinte: a vitória desse domingo foi a 6ª seguida de Thiago Largue no comando do Atlético. Será que o clube continua procurando um técnico ou o interino tem chance de ser efetivado? André, você tem alguma informação de bastidor para dizer para a gente se o Atlético continua procurando? Pois é, a informação pública que a gente tem, né, que é a pergunta que foi feita e vai ser feita todos os dias para o Thiago Largue, e ele respondeu: por enquanto não, continua interino, trabalhando. Mas é lógico, né, Inácio, que uma vitória por 3-1, como foi sobre o Cruzeiro, é claro que o Thiago Largue ganha muita força e quem sabe uma coroação com o título no domingo, acho que fortalece demais o técnico neste momento interino do Atlético. Tá bom, a gente acompanha e você também. Obrigada, André. Com certeza, obrigado. Chegou a hora de termos uma pitadinha de inspiração em meio a essas notícias do dia a dia. O professor de física mais famoso do país fala hoje sobre a importância de não desanimarmos diante das dificuldades da vida. É hora de Pachecão. Nunca desista. Quando as coisas não dão certo, como às vezes acontece, quando a estrada que você percorre é íngreme, quando o dinheiro é pouco e as dívidas muitas, e você quer sorrir, mas tem de suspirar. Quando a inquietação o põe um pouco para baixo, descanse se for preciso, mas nunca desista. É isso aí, a vida é cheia de voltas e reviravoltas e todo mundo às vezes se vê em situação difícil. Muitas vezes a derrota acontece quando teríamos vencido se persistíssemos. Não desista, meu amigo, embora o passo possa parecer lento, a vitória pode acontecer a qualquer momento. Sucesso é derrota às avessas, brilho prateado em nuvens de dúvida e nunca se sabe o quão perto dele você está. Pode estar perto quando parece distante. Então, não abandone a luta após um duro golpe. É quando tudo parece pior que se deve persistir. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. E depois do intervalo, a gente fala sobre conhecimento e cultura aqui na capital. Um telescópio especial para ver o sol em detalhes começou a funcionar em um dos museus da Praça da Liberdade. Bom, nós temos agora informações para você de um telescópio que mostra o sol e que funciona ali na Praça da Liberdade. É uma atração cultural muito interessante que está chamando a atenção. A história de Belo Horizonte também está sendo contada de um jeito diferente e nós vamos acompanhar uma dessas matérias agora.
A visita é guiada por um personagem ligado à história do prédio onde funcionava a antiga Secretaria de Segurança Pública do Estado. Um deles é a Deusa da Justiça. À medida que ela vai passando pelas instalações, ela recria a história de Belo Horizonte e relembra algumas curiosidades da capital. Escondido neste vitral, existem um monte de pequenos detalhes que representam a justiça em diversos elementos. Através de contações de história, de atividades mais lúdicas, o educativo tenta trazer, né, essas informações sobre a capital, sobre a história de Belo Horizonte, da Praça da Liberdade, casando isso tudo com a construção de Belo Horizonte e como que a nossa cidade chegou ao ponto de ser a capital que é hoje. As visitas fazem parte do programa educativo do CCBB e ocorrem sempre no período entre as exposições sediadas pelo espaço. A gente acaba conseguindo que o público se aproprie mais do espaço, que é um espaço público que está aberto para todos, e com isso a gente consegue que as pessoas participem cada vez mais e se interessem cada vez mais pela história da cidade. Quem veio de longe gostou bastante desse novo jeito de conhecer a história da cidade. Eu não sou daqui, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, e aí hoje eu saí para dar uma volta na cidade e aí de repente me deparei com isso e detalhes que eu já não tinha visto, né? Coisas que eu não sabia sobre a praça. Eu achei legal, achei divertido. E com tanta interação, impossível não se transportar para outras épocas da capital. Foi realmente bem, assim, engrandecedor, sabe? Porque é uma coisa que a gente não espera, você passear pela cidade, de repente, né, conhecer tanta coisa sobre a cidade, assim. A Raposa já encarna a Deusa da Justiça há algum tempo e se sente honrada em passar ao público um pouco da história da capital de uma forma única. Quando você junta uma manifestação artística como teatro, com informações que você poderia ter em livros, que você poderia ter em biblioteca, tudo fica muito mais fácil e fica muito mais prazeroso. Pelo menos o feedback que a gente tem dos visitantes é muito bom. As visitas serão realizadas até o dia 9 de abril no CCBB em Belo Horizonte. E o passeio da nossa equipe ali pela Praça da Liberdade continuou, porque pertinho do CCBB nós descobrimos uma outra atração. Olhar para o sol, todo mundo sabe, a olho nu é perigoso. Mas se você tem essa curiosidade, vai gostar de saber que em BH já tem um telescópio para uso público instalado bem ali na Praça da Liberdade, no planetário do Espaço do Conhecimento da UFMG. E o melhor, é de graça. Já imaginou ver o sol assim, bem de pertinho? No Espaço do Conhecimento da UFMG, que fica na Praça da Liberdade, o visitante tem essa oportunidade. Como a Terra se movimenta em torno do Sol, a posição do nosso Sol para a gente aqui muda. Então, essas observações desses fenômenos naturais é de extrema importância reconhecer. Para a atividade, que é realizada no 5º andar do espaço, são distribuídas 120 senhas por ordem de chegada. Uma experiência bem agradável para quem participa pela primeira vez da observação. Vale muito a pena, tanto para nós adultos conhecermos, quanto para despertar a curiosidade dos nossos filhos. Acho que é muito interessante para as crianças principalmente. O Davi que o diga, ele foi e viu o que tanto queria. Eu gostei do sol. Vale lembrar que em hipótese alguma nós devemos olhar diretamente para o sol, a olho nu ou sem os equipamentos apropriados. Isso porque os raios emitidos pelo sol são tão fortes que podem causar danos irreversíveis à sua visão, como a cegueira. Por isso, os visitantes do observatório recebem esse óculos e podem olhar para o astro sem se preocupar com danos à saúde. O Henrique já garantiu os óculos dele. Eu vi uma bolinha laranja, porque o Sol é uma cratera redonda, bem forte. A observação será realizada todos os domingos com entrada gratuita. O que me impressionou foi o fato de ser dinheiro público mesmo, né? Um espaço público. Então, é o que a gente fala, um dinheiro público bem investido, que está retornando para a população. Viu? 2 passeios muito bacanas, não só para você ir, mas para levar a família toda. Então, se você quiser mostrar aí para os seus parentes, amigos, anota aí o nosso endereço lá no YouTube para você acessar todo o conteúdo mostrado aqui. É o youtube.com/TV Band Minas e você pode também assinar o nosso canal e ser avisado de todas as matérias postadas, combinado? Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência, estaremos juntos ao longo da semana. Até amanhã.